E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito curiosa. Essa é uma partida jogada entre Vladimir Kramnik, ex-campeão mundial, e Magnus Carlsen, também ex-campeão mundial de xadrez. O Kramnik abre com o peão em E4 e o Magnus tem a patocha de responder com H6. Eu acho que é um dos piores primeiros lances que você pode jogar, então a partida vai com toda certeza ser interessante. Para quem quer saber mais informações, é uma partida que foi jogada no Title Tuesday do chess.com, então a partida no controle de tempo de 3 minutos, certo? O Magnus está abrindo mão do centro do tabuleiro e o Kramnik faz muito bem em ocupá-lo, jogando o peão na casa de D4. Mas agora o Magnus vai, na verdade, dar uma bela de uma aula de como você joga quando o seu oponente possui o centro do tabuleiro e como você torna esses peões mais alvos para você atacar, mais debilidades que o adversário tem que tomar cuidado, do que necessariamente algo bom, né? Então, bora dar uma olhada. O Magnus joga E6, que é um lance natural. Ele não poderia jogar o E5, mas ele precisa tirar as peças, então ou E6 ou D6 são as únicas opções que restam. Nós temos cavalo em C3 por parte do jogador de brancas, do Kramnik, e A6 por parte do Magnus. Esse pode parecer outro lance de canto de tabuleiro que não faz nada, mas a ideia é desenvolver para um fianqueto, só que de maneira um pouco mais ativa. Ele joga peão em A6 com o objetivo de jogar B5, e é justamente o que vemos. Nós vemos cavalo em F3, B5, bispo em D3 por parte do Kramnik, apoiando o seu peão central, e agora o Magnus tem como ideia algo como bispo na casa de B7, depois B4 chutando o cavalo. Mas antes ele começa a bater no centro do Kramnik, que já tem uma vantagem confortável, tanto de controle central quanto de desenvolvimento. O Magnus joga uma das ideias principais que nós temos quando você dá o centro para o adversário. Você precisa gerar debilidades aqui na estrutura de peões do seu oponente, fazendo ele avançar algum dos peões. Por que eu estou dizendo isso? Isso daqui a gente chama de falange de peões. Ele possui uma estrutura que controla as quatro casas centrais aqui na frente deles. Então esses dois peões juntos são muito fortes. Caso você force o avanço de qualquer um deles, necessariamente o outro fica enfraquecido. Então vamos dizer que ao invés de bispo em D3, o Kramnik houvesse jogado o lance, por exemplo, E5. De repente o que isso faz, na realidade, além de pegar espaço, é enfraquecer um pouco o peão de D. Então você acaba ficando com um alvo para atacar, fora que ao jogar E5 ele enfraquece bastante essa diagonal. Você vê, ó, colocando os dois peões em casas escuras, se enfraquece as casas claras. Caso avance D5, a ideia é justamente a mesma, né? Um peão fica fraco e um complexo de cores fica enfraquecido. Então o Magnus está tentando bater nesse centro para forçar o avanço e ele joga peão em C5, né? Temos bispo em D3 do Kramnik, peão em C5 tentando forçar o Kramnik a avançar. E o correto para o Kramnik deveria ter sido avançar mesmo, né? Você tem que aceitar e você vai gerar algumas debilidades para você manter os seus dois peões centrais, que são a sua fonte de vantagem quando você está jogando contra um adversário que está jogando uma defesa moderna, horrorosa, igual essa que o Magnus está jogando. O Kramnik teria uma vantagem relativamente confortável caso ele tivesse jogado o peão em D5. Eu imagino que o medo era C4, chutando o bispo e pegando espaço por parte do Magnus. Mas de qualquer forma, após o bispo em E2, né, o jogador de brancas ainda tem bastante controle central. Na prática, o Kramnik captura o peão de C5 e isso se prova um lance muito impreciso, porque agora não somente ele não tem mais dois peões centrais, né? Então ele está abrindo mão de parte do próprio controle central, como também está auxiliando no desenvolvimento do Magnus. Então nós temos bispo por C5 e roque. Provavelmente ele efetuou a captura porque ele valoriza mais a simplicidade de jogar a posição do que necessariamente uma vantagem objetiva, né? Os seres humanos não jogam exatamente como computadores, muito menos quando estamos enfrentando Magnus Carlsen, né? A gente só quer jogar uma posição simples e o Kramnik tem certeza que ele deve estar melhor por conta do desenvolvimento e o rei seguro. O Magnus segue então com o bispo em B7, ele desenvolve e agora os dois bispos estão muito confortáveis nessa diagonal, batendo no centro das brancas. E nós temos um erro por parte do Kramnik. O lance correto aqui para o jogador de brancas seria, novamente, os lances comprometedores. Seria o E5, avançando o peão, dando força ao bispo de casas claras, no entanto, dificultando bastante o desenvolvimento desse cavalo para uma casa ativa. Aqui o cavalo teria que ir para a casa de E7, por exemplo. Essa casa de E4 se libera para o cavalo do jogador de brancas e a posição fica mais fácil de jogar, em troca de você dar ao jogador de pretas um alvo de longo prazo, que é o peão de E5. Ao invés disso, o Kramnik joga no canto do tabuleiro, ele joga peão em A4, que é uma ideia tradicional quando se tem esse A6, B5. A gente vê muito isso na Ruy Lopes, e o objetivo do peão em A4 é tentar desenvolver a torre sem nem mesmo tocar nela. Então isso daqui é uma ideia extremamente tradicional, muito jogada. Nesse caso não é bom porque não vai ocorrer a troca do peão de A. Você vê, o peão de B não está fixo de nenhuma maneira. Então
o jogador de brancas não vai capturar o peão de B, ao mesmo tempo, né, nós não vamos capturar o peão de A. Ao invés disso, o Magnus simplesmente avança, agora ele consegue um pouco mais de espaço na ala da dama de graça, o lance foi até mesmo forçado por parte do seu adversário, e ele chuta o cavalo do oponente que vai para a casa de E2. Temos agora cavalo em F6, que é um lance um tanto quanto provocativo por parte do Magnus. Teria sido melhor controlar a casa de E5 antes de jogar. Você vê? O melhor lance para as pretas é cavalo em C6. Outro lance também muito bom seria peão na casa de D6. Qualquer lance que controle E5, né? Mas o Magnus joga cavalo em F6 e dá mais uma oportunidade do Kramnik efetuar a sua vantagem de controle central. Ele dá mais uma oportunidade do Kramnik jogar o E5, lance provocativo, que chuta o cavalo, pega espaço e, bem, mostra que ele não tem medo de jogar com uma debilidade. Por que o E5 talvez não seja o lance do momento aqui na cabeça do Kramnik, né? A ideia seria que cavalo em E4 é forte, né? Cavalo em D5 também é uma casa bem interessante para o cavalo, mas provavelmente a última chance que ele tinha de punir a escolha de defesa do Magnus. Ao invés disso, ele joga cavalo em G3, o Magnus joga peão na casa de D6, impedindo o avanço E5, e o jogador de pretas igualizou completamente, apesar de ter aberto com o peão em H6 e ficado sem nenhum peão no centro ao longo da abertura. Agora tá tudo igual e vamos ver como esse meio jogo se desenrola. O Kramnik joga dama na casa de E2, pressionando um pouquinho o peão de A, e também, né, desenvolvendo a dama, apoiando o peão na casa de E4, e o Magnus joga cavalo em D7, desenvolvendo mais uma peça para controlar a casa de E5, e esse cavalo, né, provavelmente vai querer jogar, talvez na casa do bispo, talvez na casa desse outro cavalo. Por hora, cavalo em D7 é um pouco mais flexível do que o potencialmente melhor cavalo em C6, que é mais central, né? Temos A5 por parte do Kramnik, que é um lance muito interessante. Olha que bacana. Se você quer definir um peão como alvo, você precisa que ele seja um alvo fixo. Então, dama em E2 e o bispo ficando mirando aquele peão de A, não faz sentido se no momento que você de fato gerar algum tipo de ameaça em cima do peão, ele puder somente avançar. Então, ao avançar o peão de A, esse lance é muito forte por parte das brancas, brancas estão fixando o alvo. Agora, o peão ele não mais pode avançar, por consequência, essa torre não pode se ativar. Ela vai ter que ficar por um bom tempo defendendo o peão em conjunto com o bispo, né? Magnus joga dama na casa de C7, certo? Vai manter a dama nessa diagonal. O lance também tem consequências. O peão de A do Kramnik também fica fraco. E bispo em D2, finalizando o desenvolvimento, conectando as suas torres e pressionando o peão da casa de B4. Aqui, certamente, qualquer jogador normal faria o roque, né? Eu imagino que 99% dos jogadores fariam o roque. E esse lance não é ruim. Na verdade, fazer o roque é um dos lances da máquina. Mas não é o melhor lance da máquina. O Magnus, ele identifica muito bem o que está acontecendo aqui. Essa é uma posição de centro fechado. Você vê quantos peões tem no centro do tabuleiro e você vê que não tem nenhuma coluna aberta, tem poucas colunas semi-abertas. Ele identifica corretamente que numa posição de centro fechado, o ataque acontece nas alas do tabuleiro. Com os bispos perfeitamente posicionados, o Magnus vai para uma ideia extremamente moderna, que é a preferida dos engines hoje em dia, que é a movimentação do peão de H. Ele joga H5 para jogar H4 e depois ele vai jogar rei na casa de E7 e não vai fazer o roque. Note, ele só tá fazendo isso porque a posição permite, porque o centro tá fechado. Não reproduza isso nos seus jogos, pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhada. O Kramnik joga bispo na casa de G5, então, certo? Ele aproveita que o peão não mais controla a casa de H6. Ó, todo lance de peão gera fraqueza. Quando o peão se move de H6 para H5, o Kramnik vai lá e ocupa a casa. E o Magnus joga um lance super mega interessante, cavalo em E5, ofertando ao jogador de brancas para que dobre os seus peões. Porque o Magnus fez isso, para se livrar de um forte defensor, né? Se você quer lançar um ataque, é muito difícil quando o adversário tem 2 cavalos, um bispo, uma dama e uma torre protegendo o rei. Você precisa começar a identificar alguns defensores chaves e se livrar deles. Então ele quer se livrar do cavalo de F3, o outro cavalo ele quer chutar com H5 para deixar o rei das brancas pelado. E ele está disposto a dobrar peões, né? Provavelmente porque ele sabe que no final das contas, quando o tempo apertar, ele vai ser o jogador mais forte e ele vai conseguir fazer funcionar qualquer tipo de posição que lhe for dada. Objetivamente, não é o melhor lance da posição. Objetivamente, é muito melhor você evitar fraquezas e jogar um lance como o cavalo em H7, né? Simplesmente chutando o bispo daqui. Mas o Magnus é o Magnus, ele joga cavalo em E5, temos cavalo por E5, D por E5 e o Kramnik decide por capturar esse cavalo para dar mais um peão dobrado para o Magnus. E ele o faz, só que esse lance acaba sendo um erro bem grave, né? No final das contas, só ter esses 2 peões dobrados aqui provavelmente não era suficiente.
pra gente converter uma vitória aqui de brancas, né? Mas bispo por cavalo deixa as pretas com uma estrutura de peões muito ruim, né? 2 pares de peões dobrados. Se isso daqui for para um final de jogo, a posição provavelmente está perdida para as pretas. Se você troca todas as peças, leva para um final de torres ou um final de peças menores, essa posição é quase que indefensável para as pretas. Por quê? A estrutura de peões está muito ruim, fora que tem um peão de H isolado. Na prática, no meio-jogo, o dinamismo da posição vale muita coisa, porque pretas têm o par de bispos, que o Kramnik acaba de abrir mão, e o mais importante, uma coluna G que está semi-aberta. A coluna G tem peão apenas para as brancas, o que quer dizer que somente o jogador de preta joga nessa coluna. Então, depois de cavalo por H5, né, o lance da ganância, capturando o peão que estava pendurado, mas que não deveria ter sido capturado, agora, o jogador de pretas possui 2 colunas semi-abertas, não uma, 2. A coluna H e a coluna G não tem peões por parte do jogador de pretas. E fica uma lição aí pra você. Isso daqui é o que a gente chama de peões guarda-chuva, certo? Esse peão de H, ele é um peão guarda-chuva. Ele faz mais para auxiliar na defesa do rei branco, por exemplo, do que o próprio peão de H do rei branco. Por quê eu tô falando isso? Porque você não consegue sacrificar sua torre em cima do seu próprio peão, mas você consegue sacrificar em cima do peão do adversário, viu? Então, quando você tiver numa posição de rock em alas opostas, ou você tá levando um ataque de um cara que tá jogando correndo no centro, não captura o peão de G, o peão de H, o peão de B, o peão de A. Isso é muito perigoso, e é justamente o que acontece. Cavalo por H5, rei em E7 para conectar torres, e agora começa o ataque. Kramnik volta o cavalo, achando que o ataque do Magnus aqui é totalmente ilusório, mas nós temos logo torre em H4, né? Todo mundo jogaria torre G8, eu tenho certeza, mas o Magnus joga de maneira muito precisa. Torre em H4. Você quer dobrar torres, mas tem que ser na quarta. Por quê? Porque aqui na quarta, a torre também ameaça o peão da casa de E4. E aí, eventualmente, você vai conseguir liberar o bispo de casas claras jogando F5 e E4 você mesmo, né? O Kramnik já estava ligado que torre em H8 seria o próximo lance do Magnus, então ele joga H3. E o Magnus, então, joga a torre na casa de G8, pressionando o cavalo. Existe uma ameaça agora de torre toma cavalo, uma vez que o peão de F está cravado. Por consequência, Kramnik joga rei na casa de H2, apenas saindo da cravada do bispo e defendendo seu cavalo com o rei. E aí vem o lance libertador por parte do Magnus, que é extremamente inteligente, extremamente sólido aqui, F5. E o jogador de brancas tem uma defesa muito dura pela frente. O que o F5 está ameaçando? Qual que seria a ideia? A ideia geral é que, digamos que você capture, você aceite esse peão. O Magnus agora tem os 2 bispos jogando muito bem, extraordinariamente bem, e a torre estar na quarta auxilia este avanço de peão. Que é muito forte, porque o cavalo está cravado ao rei, então ele não pode capturar, isso não é um peão gratuito, ele está defendido 2 vezes. E agora, depois que esse bispo tiver que sair dessa casa, por exemplo, todo o caminho está aberto para o ataque do jogador de pretas, Dá para jogar até o incrível lance torre G4 aqui, que é um lance super curioso, para pressionar o cavalo e ameaçar o sacrifício. Você não pode tomar a torre. Parece que pode, mas não pode. Por quê? Se você captura a torre, tem torre em H8, forçando você a entrar na cravada de novo. Olha, quando você tem que entrar na cravada de novo, a gente tem dama por cavalo e checkmate tá chegando. E se você acha que um lance como cavalo em H5 ajuda, não, o cavalo está cravado, não dá para jogar. Então olha que maravilha de ataque que o Magnus está cozinhando com F5. Kramnik pensa por algum tempo e ele decide por fim que não vale a pena capturar. Ele estava incorreto, ele deveria entrar nessa linha mesmo. Peão toma, E4, certo? Bispo por A6, torre G4, e essa daqui, se o jogador de brancas defende muito bem, é uma posição que deveria ficar empatada, mas as brancas têm que defender muito bem mesmo, Mas o que de fato o Kramnik faz ele captura o peão, certo? E nós temos bispo por E4. Na prática, é uma posição que agora inverte completamente, porque o Magnus, quando ele elimina esse peão de E4, ele cria essa super massa de peões centrais. E por mais que a posição se simplifique, quem vai ser o jogador que vai ter o controle central vão ser as pretas. Então, o Kramnik provavelmente fez o cálculo da posição, viu que dava para simplificar um pouco e sair do ataque do jogador de pretas, mas no fundo, essa posição ela fica melhor para as pretas por conta da massa de peões centrais, E o rei que está incrivelmente seguro aqui no meio dos 4 peões dobrados. Nós temos então cavalo por E4, provavelmente que o Kramnik queria. Ele queria trocar um pouco das peças que estão atacando. Torre por E4, um tempinho na dama.
dama na casa de H5 por parte das brancas, e agora o Magnus começa alguns golpes interessantes. Vê? Ele já tá vendo, ó, a cabeça do Magnus já tá matutando, o bispo tá solto, a torre tá ameaçando G2. Se eu conseguir jogar um lance como dama em C6 ameaçando checkmate e o bispo ao mesmo tempo, eu ganho o bispo. Então ele joga um lance meio impreciso, ele joga a torre D4. Parece que a ameaça dele, quando ele tira a torre da frente do peão, é avançar o peão com cheque. Então o Kramnik ele faz uma leitura mais ou menos errada da posição, mas ele joga um lance supernatural. Ele sai da cara da dama para evitar que isso seja um problema. Ele joga rei em H1. E aí, dama em C6 ganha a partida, ou pelo menos ganha uma peça, porque agora a dama tá dando um duplo no peão de G, tá dando um duplo no bispo, e agora o jogador de brancas pode muito bem abandonar, porque ele vai perder uma peça. Temos dama em F3, dama por bispo, C3 chutando a torre. Se jogam mais alguns lances, né? A posição, o Kramnik vê se ele tem alguma coisa com cheques, mas eventualmente temos uma troca de damas, mas eventualmente o Kramnik abandona porque, né, é muito difícil de jogar com uma peça a menos contra um cara normal, quem dirá contra o Magnus. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sim, dispara o like, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!